Boa noite, estamos aqui novamente com Isolamento Anatômico Biomed, hoje episódio 24. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fêmur e os músculos da coxa. Então, basicamente, esse é o nosso programa de hoje. É fácil a gente falar sobre o fêmur, né? O fêmur é o osso mais longo do corpo humano, ele equivale a aproximadamente 1/4 a 1/5 da estatura total do ser humano, então é um osso que tem um comprimento bastante expressivo. Ele é um osso longo, obviamente, né? A sua dimensão longitudinal é bem maior do que as outras duas. E basicamente a gente tem uma epífise proximal, uma epífise distal e uma diáfise. A epífise proximal, obviamente, se articula com o osso do quadril, aquela região que já vimos, né? A região ali da fossa do acetábulo, e a epífise distal vai se articular com a tíbia, ok? Bom, aqui na epífise proximal a gente tem uma cabeça, tá certo? Uma cabeça do fêmur que, se a gente faz uma comparação com a cabeça do húmero, a cabeça do fêmur ela é muito mais completa quando a gente pensa aí numa circunferência, numa bola, né? Se vocês lembrarem da cabeça do húmero, seria como se fosse só esse pedaço aqui, ó. É um pedaço muito pequeno de uma circunferência, mas aqui não, a cabeça do fêmur ela não chega a ter uma circunferência completa em termos de cavidade articular, de superfície articular, mas se nós pegarmos esse pedaço aqui, ó, realmente é uma circunferência quase que completa, tá? Cabeça do fêmur, então, por consequência, ela se adapta muito melhor à cavidade do acetábulo do que a cabeça do húmero se adapta à cavidade glenoide. Ainda chama a atenção, nessa epífise proximal, essa ligação entre a cabeça e o restante do corpo do fêmur, que é o colo do fêmur, né? Colo do fêmur, que também é bem mais longo e bem mais pronunciado do que o colo, no caso, o colo anatômico do húmero. Todos vocês certamente já ouviram falar do colo do fêmur, né? Porque é um ponto relativamente comum de lesão no idoso. Lembrando aqui que existe uma angulação do colo do fêmur em relação à diáfise do fêmur, que é de aproximadamente 45 a 50 graus, tá certo? Em relação ao eixo longo do fêmur, da diáfise do fêmur. Toda essa região aqui do colo do fêmur é uma região que, no idoso, principalmente no idoso, onde a densidade óssea ela diminui, é uma região predisposta à fratura. E, curiosamente, a maioria das pessoas pensa que na fratura do colo do fêmur, o indivíduo primeiro tem a fratura, né? Primeiro, aliás, tem a queda e depois a fratura. A maioria das pessoas pensa que o colo do fêmur fratura porque o sujeito caiu, quando na realidade é o contrário, né? Há uma progressiva rarefação óssea, há uma progressiva redução da densidade óssea, até um ponto em que esse osso fica tão frágil que ele fratura espontaneamente. E em função da fratura é que o idoso acaba caindo, ok? Então, a sequência não é cair e fraturar, mas a sequência, na maioria das vezes, é fraturar e em seguida cair. Aqui a gente tem outras duas estruturas bastante importantes, que são o trocânter maior aqui e o trocânter menor nessa região aqui, certo? Então, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior e o trocânter menor. Essa região aqui do trocânter maior, ela é palpável no vivo, tá? Bem palpável. O que o pessoal, é mais ou menos aquela linha onde a maioria das pessoas costuma fazer a medida do quadril. São essas duas proeminências que a gente consegue palpar. Assim, quando a gente palpa as cristas ilíacas, a gente desce um pouquinho, lateralmente a gente consegue palpar os dois trocânteres maiores. Mais especificamente essa região aqui que a gente consegue palpar bem, tá certo?
Anteriormente, entre os dois trocânteres, a gente tem uma linha intertrocantérica. Depois a gente vai ver na parte posterior que a ligação entre os dois trocânteres lá atrás é uma crista. Então existe uma diferença entre uma linha, que é algo mais delicado, e uma crista, que é algo um pouquinho mais pronunciado, até um pouquinho mais grosseiro, como veremos daqui a pouco. Quando a gente vem aqui para a epífise distal, né, a gente tem nessa região aqui dois côndilos, um côndilo medial e um côndilo lateral, e aqui uma face lisa, que é a face patelar, que é onde o fêmur acaba se articulando com a patela, tá certo? Que é o maior osso sesamoide do corpo humano. Nessa visão aqui posterior, né, na epífise proximal, mais uma vez, a gente tem mais uma vez aqui a cabeça do fêmur, a gente tem o colo do fêmur, como já vimos, trocânter maior em cima, trocânter menor embaixo, e o que na frente era uma linha, simplesmente aqui vira uma crista intertrocantérica, tá certo? Então, uma estrutura bem mais poderosa. E aqui, descendo um pouquinho mais, a gente tem a tuberosidade glútea, tá? Que se estende desde essa parte aqui até aqui embaixo, que é onde se insere o músculo glúteo-máximo, ok? Mais para baixo, então, mais distalmente, aqui entre os dois côndilos, côndilo lateral e côndilo medial, a gente acaba tendo aqui a fossa intercondilar. Então, esses são as estruturas mais importantes do fêmur. Não citado aqui, mas a gente consegue ver aqui o tubérculo dos adutores, tá? Que é onde boa parte dos músculos adutores acaba se inserindo. Os músculos adutores são músculos da região medial do fêmur, da região medial da coxa, melhor dizendo, que veremos daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Aos músculos da região da coxa. Os músculos da região da coxa, eles basicamente se dividem em três regiões, três lojas. Região anterior ou loja anterior, região medial ou loja medial e região posterior ou loja posterior. Assim como ocorre no braço, assim como ocorre no antebraço, essa divisão topográfica entre as três lojas, ela também acaba, de certa forma, dividindo a inervação e dividindo também as ações. Então, o que se espera da região anterior da coxa, em termos de inervação e ações, é obviamente diferente do que se espera da região medial, do que se espera da região posterior. Então, na região anterior da coxa, nós vamos ter basicamente esses três músculos: o iliopsoas, o quadríceps femoral e o sartório. Vocês devem lembrar dessa denominação aqui, quadríceps, representam um músculo que tem 4 origens, né? Quando a gente fala de 4 origens, a gente fala de... vocês devem lembrar daquela classificação, né? Bíceps quando você tem 2 origens, tríceps quando você tem 3 origens e quadríceps quando vocês têm 4 origens. Na realidade, vocês já tinham visto alguns exemplos aí de músculos bíceps e de músculos tríceps, mas não de músculos quadríceps. Na realidade, a gente só tem um exemplo de quadríceps, obviamente um de cada lado, que é o quadríceps femoral, que é o grande músculo, principal músculo da região anterior da coxa. Em cima o iliopsoas, né? Na realidade, quando a gente olha para dentro da região da pelve, a gente tem 2 músculos, um chamado psoas maior, que está aqui, outro chamado ilíaco. Os dois se unem, né, numa inserção única, que é denominado iliopsoas. O iliopsoas, o psoas maior, ele se insere lá na região lombar, né? Ele pega os processos transversos das vértebras lombares e vem se inserir aqui na região anterior do fêmur. Mesma coisa aqui o ilíaco, que se origina na fossa ilíaca e se junta aqui com o ilíaco, tá? Com psoas maior, ambos se juntam para se inserir aqui anteriormente no fêmur. Então essa ação aqui é uma ação relativamente previsível. Se eu tenho um músculo que vem lá da coluna lombar e também aqui
da região do ilíaco, né? Da fossa ilíaca, e vem aqui para a região anterior da coxa, esse músculo não seria capaz de outra ação senão uma vigorosa flexão da coxa, tá certo? Esse é o iliopsoas. Tá? O sartório é esse músculo aqui que se origina aqui nas cercanias, né, da espinha ilíaca anterosuperior, tá? Aqui, e ele vem para cá, tá? Para uma inserção conjunta com outros dois músculos, tá certo? São 3 músculos se inserindo juntos por meio de uma formação tendínea na face medial do terço proximal da tíbia lá embaixo. Então, mais uma vez, esse daqui é um músculo biarticular. Ele cruza essa articulação coxofemoral e cruza a articulação do joelho também. Essa formação tendínea lá embaixo, ela denomina-se pé anserino ou pata de ganso. Tá? E aqui, finalmente, o quadríceps femoral. Tá? O quadríceps femoral, então, ele é composto por 4 partes. O reto femoral, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial. Tá certo? A gente consegue ver uma parte do reto femoral aqui, vasto lateral, vasto medial, e retirando o reto femoral, a gente vai conseguir ver o vasto intermédio. Vamos ver o próximo slide aqui, ó. A gente consegue ver aqui o tendão de origem do reto femoral, cortado aqui e cortado aqui, tá? A gente consegue ver bem aqui o vasto lateral, o vasto medial e por baixo do reto femoral o vasto intermédio. Então vejam que o único componente do quadríceps femoral que também cruza a articulação coxofemoral vai ser o reto femoral. As outras 3 partes, os 3 vastos, medial, intermédio e lateral, eles vão se originar no fêmur, tá? E todo esse complexo de músculos, todos esses 4 componentes, melhor dizendo, eles vão se inserir por meio desse tendão aqui na tuberosidade da tíbia. Esse tendão denomina-se tendão patelar, tá? É o famoso tendão patelar, quando a gente testa o reflexo patelar aqui logo abaixo da patela. A patela está aqui, esse tendão é facilmente palpável, tá certo? E quando a gente contrai o quadríceps, nessa região aqui, na articulação do joelho, espera-se uma vigorosa extensão do joelho, ao mesmo tempo que se espera, graças ao componente do reto femoral, se espera uma flexão da articulação ao nível da articulação coxofemoral, portanto, uma flexão da coxa. Então, mais uma vez, o quadríceps é um músculo biarticular, tá certo? E ele acaba se tornando biarticular por conta do reto femoral, que é a única parte que atravessa a articulação coxofemoral. Então, por essa característica aqui, né, o reto femoral é denominado ou apelidado de, entre aspas, o músculo do chute, porque quando você, por exemplo, quer dar um chute forte numa bola, ao mesmo tempo você flexiona a articulação coxofemoral e você estende a perna, ou seja, faz uma extensão ao nível da articulação do joelho, tá certo? Então, esse é o músculo quadríceps femoral, o maior músculo que nós temos, tá? O músculo mais forte que nós temos. E todos esses músculos aqui da região anterior são inervados pelo nervo femoral. Então, nervo femoral significa inervação dos músculos da região anterior. Músculos da região anterior significa inervação pelo nervo femoral. Então, aqui, nesse slide aqui, nós conseguimos ver bem a formação do iliopsoas. Então, vejam aqui o músculo psoas maior, né, saindo de L1, L2, L3, L4, vindo para cá, e aqui o músculo ilíaco, tá? Ambos se unindo aqui para formar o iliopsoas. Do lado de cá, músculo ilíaco aqui e músculo psoas maior cortado aqui e cortado nas suas origens aqui, ok? E cortado aqui, tá? Mostrando, e cortado aqui, ó.
Então, ele foi cortado aqui e permite que nós vejamos aqui a formação. Aqui, mais uma vez, o músculo psoas maior aqui, se unindo com o músculo ilíaco, tá? Se inserindo aqui no fêmur. Então, é previsível, né, nesse nível aqui, uma ação no sentido de flexão da coxa. Então, o músculo ilio-psoas é um poderoso flexor da coxa. Aqui nós conseguimos ver bem espinha ilíaca anterosuperior, tá certo? Aqui o ligamento inguinal, né, que o Igor tinha falado lá naquela conversa sobre parede anterolateral do abdômen. Então, daqui para baixo é membro inferior mesmo. Aqui nós temos o tensor da face lata, né? Vocês lembram que tínhamos visto lá na região glútea, né? Então, se inserindo aqui na face lata. E aqui nós temos o sartório, né, que é um músculo que vem aqui para baixo e vai se unir com outros dois músculos para formar a fáscia, vai formar o pé anserino. Aqui é só a formação, né? Isso daí a gente já viu também na conversa passada sobre plexo lombosacral, né? Se originando aqui de L2, L3, L4, nós temos o nervo femoral, que vai ser o responsável pela inervação da loja anterior da coxa. Nós conseguimos ver bem aqui também o nervo obturatório, também saindo de L2, L3, L4, que vai ser o responsável pela próxima loja que a gente vai ver, que é a loja medial, a região medial. E a gente consegue ver bem o nervo femoral. Tá? Nervo femoral aqui passando abaixo do ligamento inguinal. Tá? Nervo femoral que se originou lá em cima, de L2, L3, L4, ele atravessa profundamente o ligamento inguinal para ganhar a loja anterior da coxa. Então, ele vai inervar a loja anterior da coxa. Então, vejam que ele já emite aqui um ramo para o sartório, vai emitir um ramo para o reto femoral. Por baixo vai vir um ramo para o vasto lateral. Aqui o ramo para o vasto intermédio, aqui, ó, desculpem, para o vasto medial. E se continua esse pequeno ramo aqui, ó, que vai ser o nervo safeno. Tá? Esse nervo safeno aqui, ele vai para a região da perna e vai inervar toda a face medial da perna. Mas isso daí é uma outra história. Ao lado, ou melhor dizendo, medialmente ao nervo, nós temos a artéria femoral que está aqui. Tá? A artéria femoral, que é o principal tronco arterial do membro inferior. A artéria femoral, que aqui ela vai emitir a artéria femoral superficial e ela vai se continuar como artéria femoral profunda. Aqui, medialmente a ela, a gente tem a veia femoral. Então, aqui é muito importante a gente memorizar a relação entre essas estruturas aqui, tá certo? Então, o mais lateral de todas é o nervo femoral, né? A mais lateral das estruturas. Numa posição intermediária temos a artéria e aqui mais medial é a veia. Então, de lateral para medial, NAV, nave, nervo, artéria e veia. Isso daí é até um macete que a gente usa, né? Nave, a nave femoral, nave NAV, nervo, artéria e veia femorais, e esse NAV é a ordem de lateral para medial. Ok? Então, região medial da coxa, tá? A próxima parte que a gente está vendo aqui, região medial da coxa, ele tem esses músculos aqui, ó, todos os músculos que vão ser inervados pelo nervo obturatório. Músculo pectíneo, adutor longo, adutor curto, adutor magno e o grácil, tá certo? Vamos dar uma olhada neles aqui. Então, nós estamos vendo aqui ainda, né, a parte aqui da região anterior, né? O sartório está aqui. Aqui nós temos o vasto lateral. Aqui nós temos o tensor da face lata. Aqui o reto femoral, o reto da coxa e o vasto medial. Aqui nós temos ainda o ilio-psoas, né? O ilíaco psoas maior aqui se juntando para o ilio-psoas. E aqui a gente começa a ver os músculos da região medial. Então aqui a gente tem o pectíneo, por exemplo, aqui a gente tem o grácil, tá? Aqui a gente tem
o adutor. Então vamos lá. Pectíneo mais uma vez, né? Aqui o grácil e o adutor longo. Aí a gente vê bem aqui o adutor curto, o adutor longo, tá? O pectíneo está seccionado aqui e aqui, tá? O adutor curto, aliás, desculpem aqui, o adutor longo. E aqui a gente tem o grácil seccionado aqui e seccionado aqui. O grácil seria aquele segundo músculo que se inseriria aqui na pata de ganso. O primeiro deles é o sartório, que está seccionado aqui, e aqui já realmente não aparece. Aqui não é ele, aqui é o pectíneo, aqui e aqui, tá certo? A gente consegue ver bem o tendãozinho do sartório ali, se juntando com o tendão do grácil que está aqui. O grácil inteiro, ele está aqui, tá certo? O tendãozinho do sartório já aparece aqui. E aqui a gente tem um grácil cortado aqui e aqui. E o tendão do sartório está aqui. Então, o tendão do sartório aqui se juntando com o tendão do grácil. Então, é um músculo de cada loja. Da loja anterior vem o sartório, da loja medial vem o grácil, da loja posterior a gente vai ver daqui a pouco que vai vir um músculo chamado semitendíneo, os três se juntando para formar a pata de ganso. Tá certo? Então aqui o adutor curto, o adutor longo aqui e o adutor magno aqui, ó, que a gente vai acabar vendo melhor numa visão posterior, que a gente ainda não consegue ver bem aqui. Então o pectíneo está aqui, ó, pectíneo está aqui, tá certo? O adutor, aqui tá o grácil, tá? Aqui está o sartório cortado aqui. Então o sartório a gente vê aqui e aqui, o grácil a gente consegue ver bem aqui, tá certo? E esse nervo aqui que a gente tinha visto nessa figura anteriormente é o nervo obturatório, é o nervo que vai ser responsável pela inervação de todos esses músculos da loja medial. Loja medial que a gente pode considerar como uma loja adutora. Então, esses músculos todos aqui, eles vão ser predominantemente adutores da coxa, tá? E finalmente aqui a região posterior, né? Aqui a gente vê bem, lembram a região glútea, né? O glúteo máximo que está aqui, né? O músculo, o grande músculo da região glútea. E aqui a gente tem três músculos: o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo, tá? Então, de lateral, isso daqui é lateral, né? De lateral para medial, bíceps femoral que está aqui, o semitendíneo e o semimembranáceo. Então a gente consegue ver bem aqui, ó. Aqui foi cortado o glúteo máximo que está aqui, tá certo? Aqui tem o glúteo médio que também está cortado aqui e aqui. E embaixo tem o glúteo mínimo. Aqui vocês devem lembrar, né? Nós temos aqui o piriforme, a gente tinha comentado com vocês que é um músculo chave aqui na região glútea, né? Na parte profunda da região glútea. Na sua borda superior a gente vai encontrar o nervo e os vasos glúteos superiores, na borda inferior a gente vai encontrar o nervo e os vasos glúteos inferiores, mais o cutâneo posterior da coxa, mais o isquiádico que está aqui. Aqui, né, lembram que a gente tinha visto os dois gêmeos, né, gêmeo superior aqui, gêmeo inferior aqui, e no meio, tendão obturatório interno. E aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo, o quadrado da coxa ou o quadrado femoral. Tá certo? Então, aqui a gente vai conseguir ver bem, ó, cortado aqui, nós temos o bíceps femoral, tá certo? Bíceps femoral aqui, e aqui o semitendíneo cortado e o semimembranáceo mais profundo está inteiro aqui, tá certo? E aqui, opa, peraí, aqui a gente consegue ver, ó, uma parte, o adutor magno, que é da loja medial, na realidade, o adutor magno ele tem duas partes, tá? Uma parte adutora e uma parte extensora. O que nós estamos vendo bem aqui é a parte extensora. Na realidade, a parte extensora do adutor magno, que é da loja medial, ela se origina dessa região aqui, ó, junto com os três músculos
da loja posterior, tá? Que músculos são esses aqui? O que é isso daqui na realidade? Isso daqui é o túbulo isquiático, tá? Então, essa é a razão pela qual esses músculos da região posterior da coxa, eles recebem dois outros nomes, tá? Eles podem ser chamados de músculos isquiopoplíteos, tá? Por que isquiopoplíteos? Ele vem do túbulo isquiático até a região poplítea que está aqui, tá certo? Eles também recebem um outro apelido que é musculatura do jarrete, é como se fosse um jarro, né? Jarrete, Jarrete, tá certo? Então, o mais lateral de todos, que está seccionado aqui, é o bíceps femoral, que está aqui. Aqui a gente tem o semitendíneo, que está seccionado, e embaixo o semimembranáceo. E aqui a porção extensora do adutor magno, que se origina junto com eles. Já que ela se origina junto com eles, essa porção aqui vai ser a única porção que vai receber a inervação junto com os músculos da região posterior. Os músculos da região posterior, eles vão ser inervados pelo nervo isquiádico. Vocês lembram que foi comentado que o nervo isquiádico ele tem dois componentes, um componente tibial e um componente fibular comum? Então, o componente tibial vai inervar praticamente tudo isso daqui, tá? Vai ser sobrar para o componente fibular comum somente a porção curta do bíceps femoral que está aqui. Ok? Então, a porção longa do bíceps femoral, mais semitendíneo e semimembranáceo, mais essa porção extensora do adutor magno, todos eles vão ser inervados pelo nervo isquiádico, mas pelo seu componente tibial. Tá? Mas, para todo efeito, toda a loja posterior da coxa ela é inervada pelo nervo isquiádico, ok? Aqui a gente consegue ver, ó, ainda nesse slide, ó, um pedacinho do nervo isquiádico aqui, um pedacinho do cutâneo posterior da coxa aqui. Acho que a gente consegue ver bem melhor aqui, ó. Então, olha, glúteo máximo está aqui, seccionado, glúteo máximo está aqui, seccionado. Glúteo médio está aqui, seccionado, glúteo médio está aqui, seccionado. Embaixo, o glúteo mínimo. Aqui, o piriforme. Aqui, nós temos o gêmeo superior. Aqui, o tendão do obturatório interno, gêmeo inferior e quadrado da coxa. Tudo isso daqui é região glútea. Então, a gente desceu aqui, tá? Túbulo isquiádico está aqui. Lembram que a gente falou que o túbulo isquiádico é onde a gente senta? Então, é só colocar a mão por baixo, né, que a gente consegue palpar o túbulo isquiádico, exatamente onde todo mundo está apoiado, se estiver sentado assim na posição correta. Então, aqui, o mais lateral de todos está aqui, é o bíceps femoral, tá? Tendãozinho vai lá para a lateral. E aqui, ó, semitendíneo e o semimembranáceo parcialmente rebatido aqui, ok? Semitendíneo e semimembranáceo. Então a gente vai fechando aqui hoje, né? Falando sobre a fossa poplítea. A fossa poplítea, ela tem um formato aproximadamente de losango, né? São 4 limites, 2 limites superiores, um medial, um lateral, e 2 limites inferiores, um medial, um lateral, tá certo? Ela mais ou menos equivale ao que a fossa cubital é para o membro superior. Então, a fossa poplítea ela é equivalente da fossa cubital no membro inferior. Tá? A fossa poplítea ela vai estar, obviamente, localizada posteriormente ao joelho, a articulação do joelho. Tá? E tem algumas estruturas muito importantes que passam ali. Ó. Mesmo que a gente não entenda muito daqui, ó, a gente já vê que passa uma artéria, passa uma veia e passa um nervo. Né? Vamos ver o que é isso daqui a pouco. Então, na fossa poplítea, a gente consegue ver bem aqui, ó, limite superior lateral, superior lateral. Superior lateral, bíceps femoral. Né? Antes a gente já tinha visto esse daqui, ó. Bíceps femoral é o mais lateral dos 3 músculos da região posterior da coxa. Aqui ele está rebatido, né? E aqui, ó, o tendão vem para lateral aqui.
Então, é o que a gente vai ver aqui, ó. Limite superior lateral, bíceps femoral, tá aqui. Limite superior medial, são dois. É o semitendíneo, que está aqui, desculpem, semimembranáceo, que está aqui, e o semitendíneo, que está aqui, tá certo? Quando vocês estudarem na prática, vocês vão ver realmente que dá para diferenciar bem aqui, que o semitendíneo, ele chega aqui, realmente é um tendão bem longo, tá? E o semimembranáceo, ele já começa a formar quase que uma formação aponeurótica nessa região aqui, onde se aproxima do seu tendão de inserção. Lembrando que o semitendíneo, talvez a gente consiga ver melhor aqui, ó, o semitendíneo que está aqui, ó, ele vai ser o terceiro músculo que vai ajudar a compor a pata de ganso ou o pé anserino. Eu acabei não tendo aqui uma figura aqui muito boa para ver o pé anserino, mas a gente consegue ver bem aqui, ó, semitendíneo e aqui o tendão do grácil, tá certo? E mais para frente cortado aqui o tendão do sartório. Então os três aqui se unindo, semitendíneo, grácil e sartório, para formar lá embaixo a pata de ganso. Então, voltando aqui, né? Limite superior lateral, bíceps femoral, limite superior medial, semitendíneo e semimembranáceo, e vamos para os limites inferiores. Limite inferior lateral é o músculo plantar, que a gente vai ver melhor, talvez no outro slide, e a porção lateral do gastrocnêmio. Tá? Gastrocnêmio é esse músculo aqui que é uma parte do tríceps sural, que é um músculo que forma aí a região que a gente conhece como panturrilha, tá certo? Isso daí vocês vão ver na aula de perna. Então, porção lateral do gastrocnêmio que está aqui, porção medial do gastrocnêmio que está aqui, tá certo? Formando o limite inferior medial. Então, é um losango, né? Limite superior lateral está aqui, bíceps femoral, limite superior medial, semitendíneo e semimembranáceo, limite inferior lateral, plantar e porção lateral do gastrocnêmio, e limite inferior medial, porção medial do gastrocnêmio. Como toda região, tem um assoalho, tá certo? O assoalho são três estruturas de superior para inferior, a face poplítea do fêmur, tá certo? Que é digamos assim, quase como se fosse um triângulo, né? Na face posterior do fêmur, imediatamente acima daquela incisura entre os dois côndilos, da incisura intercondilar. Então, essa parte aqui é a face poplítea do fêmur. Logo em seguida, ligamento poplíteo oblíquo do fêmur, tá? Do joelho, aliás, ligamento poplíteo oblíquo do joelho, tá? Que é um reforço posterior da cápsula articular do joelho. E mais embaixo, o músculo poplíteo que está aqui, que vai ser visto por vocês quando vocês estudarem perna, ok? Então, face poplítea do fêmur, ligamento poplíteo oblíquo do joelho e músculo poplíteo, tá? Todo mundo aqui leva o nome de poplíteo, afinal de contas a gente está na região poplítea, na fossa poplítea. O conteúdo. Os dois primeiros, na realidade, eles são a divisão final, né? A bifurcação do nervo isquiádico, o nervo fibular comum, o nervo tibial. Tá? Os vasos poplíteos estão aqui, ó, a artéria e veia poplítea. De onde é que surgiu isso? Os vasos poplíteos, eles são continuação dos vasos femorais, tá? Então, a artéria femoral, ela vai passar por um hiato tendíneo, vai sair da região anterior e vai vir aqui para a região poplítea, tá? Quando ela passa, ela muda de região, então ela muda de nome, de artéria femoral passa a ser artéria poplítea, tá? Nós temos aqui, então, a veia poplítea que faz o caminho inverso, ok? Então, ela sai, né? Ela sobe, na realidade, da região poplítea, vai passar por esse mesmo hiato tendíneo, vai passar lá para a região anterior da coxa e de veia poplítea ela passa a ser chamada de veia femoral. E o nervo cutâneo posterior da coxa, que não dá para ver bem aqui, mas talvez dê para ver. Aqui a gente consegue ver bem, ó, a artéria poplítea, veia poplítea e o nervo
isquiádico se dividindo em nervo tibial, que está vindo para cá, para a região posterior da perna, e nervo fibular comum, que está vindo aqui para a face lateral, tá? Acompanhando aqui o tendão do bíceps femoral. Ok? Então, essas estruturas representam o conteúdo. Deixa eu ver, acho que a gente consegue ver bem aqui, ó. Aqui a gente consegue ver bem melhor, ó. Nervo isquiádico vem por aqui, né? E lá embaixo ele se divide já na fossa poplítea no nervo tibial, que está aqui, ó, que vai acompanhar, vai descer em direção à loja posterior da perna, que é a outra história, e o nervo fibular comum, que vem aqui para a lateral, ele vai passar aqui perto da cabeça e do colo da fíbula, mas é outra história também. Aqui é aquele hiato tendíneo que eu tinha falado para vocês, né? Por meio desse hiato tendíneo é que a artéria femoral e a veia femoral, que estão lá na frente, eles passam aqui para trás, para a região poplítea. Então, o que era artéria femoral se continua como artéria poplítea. O que é veia poplítea, que a gente está subindo, vai se continuar lá na frente como veia femoral. Aqui, a gente tem o cutâneo posterior da coxa, mas que está seccionado aqui. O trajeto dele seria por aqui, tá? Ele também seria componente, seria um dos conteúdos aí da loja posterior da coxa. Aqui a gente consegue ver bem, ó, as duas cabeças do gastrocnêmio, cabeça medial e cabeça lateral, e aqui o músculo plantar, que é um músculo bem fininho, é um músculo vestigial. Na realidade, ele assim, seria o equivalente ao músculo palmar longo no antebraço, tá certo? Então, esse daí é o músculo plantar, ok? Então, essa é a fossa poplítea. Hoje o assunto é esse, né? Aqui, mais uma visão aqui da fossa poplítea. Vendo aqui, dá para a gente ver bem aqui, ó, o tendão do bíceps femoral está aqui, tá certo? Aqui a gente consegue ver bem semitendíneo embaixo, tá? Desculpem, semimembranáceo embaixo e o semitendíneo está aqui em cima, tá? Tendão do semitendíneo vem para cá se juntando com o tendão do grácil e tendão do sartório. Esses três tendões, eles estão se direcionando um pouco para frente para a face medial da tíbia, tá? Os três vão se inserir na face medial da tíbia, então formando o que a gente chama de pata de ganso ou pé anserino. Pés anserinus é o termo em latim, acabou sendo traduzido como pé anserino ou pata de ganso, que é tudo a mesma coisa. Ok? Aqui, mais uma vez, conseguimos ver bem a face poplítea do fêmur, ligamento poplíteo oblíquo do joelho e músculo poplíteo aqui, logo abaixo do ligamento poplíteo oblíquo, formando os três componentes do assoalho da fossa poplítea. Ok? Mais uma vez, então, vendo bem aqui a artéria poplítea, veia poplítea, e aqui a divisão do isquiádico, continuando para baixo aqui o nervo tibial e vindo aqui para a lateral o nervo fibular comum. Ok? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje e ficamos à disposição aí para dúvidas. Muito obrigado pela atenção de todos.